Maria, esse slide, ela postar para vocês aí. Bom, vamos lá, deixa eu atualizar aqui. Boa tarde para vocês, né? E aí, tudo certo? Tranquilinho? Como é que foi a semana aí? Bom, galera, seguinte. Na semana passada, a gente estava conversando sobre a parte, então, né, das doenças causadas pelos protozoários. Nós discutimos a respeito das protozoárias, as características a respeito dessas doenças, né? E finalizado, então, essa parte aqui, na aula de hoje, bora conversar um pouquinho a respeito de um outro, último dos nossos tópicos, a respeito da parte do programa de saúde, né? Vamos falar a respeito dos vírus e as doenças causadas por esses vírus, aquilo que nós chamamos de quê? Viroses, tá? Então, cara, quando a gente fala a respeito dessas viroses, a gente se refere, né, diretamente a um conjunto de doenças que estão relacionados diretamente com os vírus. Tá, ok. E o que é um vírus? Como é que foi o histórico da descoberta a respeito desses vírus? Tudo começa com uma doença misteriosa, que ninguém sabia exatamente o que causava isso, né? Que era uma doença chamada de doença do mosaico do tabaco. Então, uma doença que tinha-se uma evidência de que era uma doença transmissível, né? E só não sabia exatamente o que causava aquilo. Isso foi descoberto, né, por um cientista russo chamado Dmitry Ivanovsky, sobre o que era o responsável por provocar. Ele testou a hipótese de que essa doença era causada por bactérias. À época ele já tinha, né, conhecimento a respeito das tecnologias, sobre como que funcionava, né, a questão da transmissão de algumas doenças bacterianas, por exemplo. Ele só não sabia exatamente o que era. A hipótese era que inicialmente seria uma bactéria. E aí o que ele fez? Ele pegou uma planta doente, macerou essa folha dessa planta doente e ele filtrou por um filtro, né, uma técnica chamada de filtro de Chamberlain, que tinha um poro tão pequenininho que não deixava as bactérias passarem. E ele borrifou em cima de uma folha saudável. Qual era a hipótese que ele tinha? Se isso fosse realmente uma bactéria, a bactéria não conseguiria passar pelaquele local. E como ela não iria passar, eu não teria a contaminação. Quando ele borrifa em cima de uma planta saudável, essa planta ela se torna doente. O que ele consegue comprovar com isso? De que a doença era causada por uma coisa que é menor do que uma bactéria e que consegue passar. E ele fala que isso provavelmente seria causado por uma toxina que causaria essa doença, sendo que a bactéria produziria uma toxina e isso passaria de um organismo para o outro. Só que tem um detalhe: se isso é causado por uma doença, né, que é a presença de uma toxina, a próxima vez que eu borrifasse em cima de uma planta que fosse saudável, isso não deveria causar doença. Afinal de contas, eu teria uma transmissão limitada. Afinal de contas, aquela toxina seria metabolizada. Quando ele mostra, né, que algum tempo depois outros cientistas, né, como o Beijing, faz o teste mostrando que isso era transferido de forma indefinida, ele mostra que aquilo não era a presença, então, de uma toxina. E ele dá o nome disso de contágio vivo fluido, ou fluido vivo contagioso, e utiliza pela primeira vez o termo vírus, que se refere justamente à palavra latínica para veneno. Ou seja, a gente mostra, então, que esses vírus, eles não têm a capacidade de provocar, né, nenhum aspecto positivo de uma infecção, de algum tipo de relação com outro organismo. Eles são parasitas e causam doenças naquele cara. Por isso o nome, né, da doença acabou sendo, o nome do agente, né, acaba sendo como vírus. Só que a questão, cara, é que eles fizeram a proposição teórica da existência de um vírus. Só em 1935 é que o primeiro vírus, de fato, consegue ser visualizado. E a razão está aqui. Olha isso aqui, criaturinha. Olha o tamanho que um vírus tem. O vírus é muito pequeno. Comparando, então, uma célula humana com uma bactéria, você vê que a bactéria ela é muito menor do que a célula humana. Se a gente compara uma célula bacteriana com um vírus, olha o tamanho que os vírus são. Ah, isso aqui, inclusive, é o vírus do mosaico do tabaco, que nem é um vírus tão pequeno assim, tá? Ele é um vírus razoavelmente grande, que causava aquela doença que eu citei com vocês, tá? Então, os vírus são agentes muito pequenos. Sobre os vírus, quais são as características que esses caras, então, têm? Eles são microscópicos e, mais do que isso, só são visíveis em microscopia do tipo o quê? Eletrônico. Eles são acelulares. O que isso significa, então? Nenhum vírus ele tem uma célula própria, tá? Ele não tem metabolismo próprio. Obrigatoriamente, ele tem que viver dentro de algum outro hospedeiro, por isso a gente fala que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. E, estruturalmente, eles são bastante simples. Do que é feito um vírus? Um capsídeo proteico e um material genético, que pode ser DNA, RNA, ou alguns casos muito específicos, a gente tem alguns deles que são o quê? Os dois, tá? Existem alguns deles que são tanto de DNA quanto de RNA. Só que a gente tem pouquíssimos vírus que, de fato, tá dando eco aí? Oi, oi, oi. Oi, povo. Peraí. Vou baixar aqui no... Oi. Parou? Vou mexer nas configurações aqui. Seguinte, então, né? Voltando aqui o que eu estava conversando com vocês. Existem alguns poucos vírus que são vírus de DNA e de RNA. A maioria tem só um ou só outro, tá? Mas existem alguns poucos que têm a presença de os dois materiais genéticos aí. E eles causam doenças e a gente chama essas doenças de quê? Viroses. A estrutura básica que um vírus tem, então, galera, a gente tem a presença de um capsídeo que é proteico e que está relacionado com uma proteção.
Existe um material genético, que é o DNA ou o RNA, que vai guardar essa informação para a síntese de novos vírus. E alguns vírus têm a presença de uma membrana externa de natureza lipoproteica, que está associado com proteção e invasão dessa célula também. Tá? De maneira, então, que eu posso fazer uma classificação de um vírus não envelopado e um vírus envelopado. Tá? A estrutura básica que a gente tem aqui, então, é do DNA ou RNA, e a estrutura de proteína, a gente chama de núcleo capsídeo. Existem alguns termos, como, por exemplo, vírion. Já escutou esse termo alguma vez na sua vida? O que é um vírion, galera? O vírion é a partícula viral infectante completa, só que fora da célula. A gente usa o termo vírus, apenas quando esse cara está dentro da célula. Vírus é, então, o vírion que está em atividade dentro da célula hospedeira. Pergunta aqui de José. Todo vírus de RNA tem a transcriptase reversa? Não. Inclusive, ó, a gente tem alguns critérios que são, né, usados às vezes para discutir se vírus é ou não ser vivo. Você vai sair em defesa de um dos argumentos? Não. Nenhum vestibular vai perguntar o que você acha. Ele vai te perguntar a respeito dos argumentos, que podem ser usados para um ou para o outro. E aí, quais são os argumentos que a gente usa para dizer que vírus é ser vivo? Ele tem material genético, isso é uma característica que só ser vivo tem. Ele pode se reproduzir, isso também é uma característica que só ser vivos possuem. Ele pode sofrer mutação, isso também é uma característica que só ser vivo tem. E eles podem evoluir. Se a gente tem isso tudo aqui como sendo características para vírus, bom, isso é um argumento favorável a incluir eles como sendo ser vivo. Só que existem argumentos contrários, como, por exemplo, o fato de que eles são acelulares. E aí existe uma teoria, chamada teoria celular, né, que foi proposta por dois cientistas, que falam, Schlein e Mishvan, que dizem que todo ser vivo é composto por célula. Se vírus não tem célula, ele não seria um ser vivo, segundo essa teoria. Outro, eles não têm metabolismo próprio. Tá? Se não há metabolismo, metabolismo também é uma característica de todo ser vivo. Só reproduz se ele estiver dentro de uma célula. Então, apesar dele poder reproduzir, ele só reproduz se estiver parasitando alguém. E outra, ele é obrigatoriamente um parasita para manter todas as suas funções. Por isso, a gente não tem eles, né, como sendo critério, né, para a classificação do ser vivo. Beleza? Ana, eu sempre mando para vocês, hoje, particularmente, eu não enviei antes, por conta de eu ter feito uma atualização nesse slide, tá? E aí, eu não mandei antes por conta disso, tá? Mas eu sempre envio, né, antes para mandar para vocês. E aí, como eu tive que fazer uma atualização, estava até terminando o arquivo aqui agorinha, eu não consegui enviar antes. Mas hoje eu já mando para vocês agorinha, porque está subindo aqui, como o arquivo ficou um pouquinho pesado, ele está subindo agorinha, já cheguei para vocês e já mando também o slide da semana que vem a gente começa fisiologia humana, tá? E aí a gente tem a classificação que os vírus têm, cara. A gente tem o critério, primeiro, se tem ou não envelope. Segundo, qual é o material genético dele. E o terceiro, qual é o formato que esse vírus ele possui. De maneira, então, que quanto ao envoltório, eu posso classificar ele em não envelopado ou envelopado. Se tem um envelope, como esse cara aqui, a gente chama ele de quê? Envelopado. Não tem a presença do envelope, a gente chama de não envelopado. Exemplo, fala para mim um vírus envelopado que você conhece, um que tenha a presença de uma membrana externa de natureza lipoproteica. O vírus da Covid-19, por exemplo, né? O coronavírus é um vírus desse tipo. Um vírus não envelopado, que não tem a presença desse envelope aqui. O bacteriófago, né, T4, um vírus que ataca a bactéria, ele tem a presença dessa estrutura sem esse capsídeo aqui. Outra classificação que a gente tem para o vírus é quanto ao material genético. E aí ele pode ser de DNA, sendo fita simples ou fita dupla. Professor, eu aprendi minha vida inteira que DNA é fita dupla e RNA é fita simples. Então, nesse caso, não, tá? Em especial, no caso dos vírus, existem alguns deles que são de fita simples, e aí o SS é de single strand DNA de fita simples, e double strand DNA, né, ou DNA de fita dupla. Esses são os mais comuns aqui. E a gente tem os de fita simples, podendo ser ele polaridade positiva ou negativa, quando a sequência desse cara ela for igual à do RNA mensageiro. Então, na hora desse cara fazer o processo de produção das suas estruturas, né, ele pega esse RNA polaridade positiva, usa ele de molde na produção de um RNA polaridade negativa, e esse cara depois é usado como molde na produção do RNA. Ou seja, o RNA mensageiro tem uma sequência igual à do RNA que ele tem. E o de polaridade negativa, ele faz a produção a partir da sua sequência do RNA mensageiro, usando ela de molde na produção desse cara. Ou seja, a sequência é complementar ao do RNA mensageiro. E existe o fita dupla, tá? Pessoal, isso aí cai em prova? Normalmente não. Mas você vai fazer uma provinha que é cheia dos peguinha, né? E aí pode ser, e eu já vi a Unirv cobrar isso aqui, né? Falando a respeito de o que é uma polaridade positiva ou negativa. Agora, tem um dos tipos de RNA que esse você precisa saber, o retrovírus. Então vamos lá de novo, tá? A gente tem polaridade, qual é a diferença do polaridade positiva para o negativo? O vírus de polaridade positiva, ele é um vírus de RNA fita simples, que é usado de molde para a produção de um RNA, que depois usa ele de novo como molde para a produção do RNA mensageiro. E esse cara vai ser usado na hora de fazer a produção de proteínas. Então existe um processo na qual a informação do material genético do vírus, ela está sendo usada de maneira igualzinha na hora de fazer a produção de proteína. Então tem duas transcrições que acontecem aqui, né? Ou replicação. E a gente tem o de polaridade negativa, na qual a sequência que o RNA desse vírus tem, ela é usada de molde na produção do RNA, e este cara aqui é que vai ter a informação para fazer a produção das proteínas. Como eu estava falando para vocês, né? Alguém tá falando e caiu uma questão sobre já, sim, a Unirv já cobrou isso no passado. Agora, esse aqui, este cai bastante. Esse aqui eu preciso que você saiba. E aí, o que é um retrovírus? Eu falar nisso? Ah, é isso, ó. Esse é um vírus, e esse aí do da direita é o retrovírus. Não, não é isso que é ser um retrovírus, criatura. É o seguinte, se a gente tiver o DNA sendo usado de molde na produção do RNA, como é que a gente chama esse processo? Transcrição.
Se eu usar o RNA como molde na produção do DNA, a gente chama isso aqui de quê? De transcrição reversa. Então, o vírus, que é retrovírus, é um vírus que é capaz de fazer a transcrição reversa. Ele pega a informação do RNA dele e converte isso aqui em DNA. Para isso, ele usa uma enzima. Como é que chama a enzima que faz isso? Transcriptase reversa, tá? Exemplo de um vírus que seja um retrovírus, a gente tem o HIV, o vírus da AIDS. Tá vendo? Existe ainda aqueles vírus que tem os dois, que tem DNA e que tem RNA, tendo os dois materiais genéticos, e o exemplo mais clássico que a gente tem para isso é o citomegalovírus, que tem, durante o processo de replicação dele, ele vai utilizar o RNA dele para fazer produção de proteínas, né? E o DNA ele injeta lá dentro para fazer cópias e produzir o seu RNA, para depois sair e levar um pedacinho, né? Dessa membrana, junto com o material genético de DNA e de RNA dele aqui, tá? Como que funciona a infecção? O retrovírus, sim, ele faz o RNA virar DNA, tá, Daniel? Beleza? Sim, o José. O polaridade positiva ele tem duas replicações que acontecem, tranquilo? Para a informação dele ser lida. O vírus, quando ele entra na sua célula, ele vai passar por estágios. O primeiro estágio é a adsorção, que é o reconhecimento que esse vírus tem por receptor de superfície. Tá? Então, reconheceu, o que ele faz? Ele entra nessa célula, e aí a gente tem o processo de entrada acontecendo. O material genético é introduzido no citoplasma da célula parasitária. Fez esse processo, o que eu espero que aconteça depois? A gente tem, só um detalhe, né? Essa penetração ela pode acontecer de diferentes formas. Primeira delas, penetração direta, o receptor se liga e o material genético é introduzido diretamente no citoplasma aqui, ou ela pode entrar por endocitose, e aí os receptores, eles sinalizam para que uma capa seja formada ao redor e traga esse vírus ali para dentro, que depois vai ser desnudado, como é chamado, né? Ou por fusão de membrana, onde a membrana que está presente aqui no material genético, no vírus, perdão, ele se fusiona com a membrana da própria célula e faz esse processo de entrada, de entrega do vírus ali dentro, tranquilo? Saiu, entrou dentro da célula, o que eu espero que aconteça? O material genético, ele vai ser desnudado. Desnudado é liberar aquele componente, né, do DNA ou do RNA no citoplasma. Seguinte, você tem uma transcrição e tradução para a produção dessas capsídeos virais. O material genético vai ser replicado, tá? Produção do DNA ou do RNA do vírus. E aí depois a gente tem a sexta fase, que é a fase de montagem. Montou o vírus, o que eu espero que aconteça agora com esse cara? Ele sai. E ele pode sair por duas formas principais. Ele pode sair por lise celular, que é arrebentando a célula, ou ele pode sair por brotamento. Isso vai depender muito de que tipo de vírus que a gente tem. A maioria dos vírus que são vírus do tipo envelopado vão sair por brotamento. Já no caso dos vírus que são não envelopados, eles saem por meio de uma lise celular. Dessa forma aqui, ó. Tá? Então, na hora que a célula ela tem as cargas virais ali dentro extremamente elevadas, chega uma hora que o vírus ele arrebenta e libera, né, os componentes ali para as células vizinhas. Tá? Você tem uma liberação, então, de uma quantidade de vírus extremamente elevada. Já no caso do brotamento, você tem saindo, carregando um pedacinho da membrana, e esse pedacinho da membrana vai ser responsável por definir a estrutura, né, do envelope, da membrana externa que esse vírus ele tem. Tranquilo? Covid, por exemplo, como é que ele sai? Acho que ele sai por lise ou ele sai por brotamento? E aí? Bom, no caso do vírus da Covid, galera, ele sai por meio de um processo em que ele brota, tá? Existe esse brotamento acontecendo. Para a gente finalizar, então, essa parte introdutória de vírus e começar a parte que mais cai, que é as doenças, né, causadas pelo vírus. Brotamento, voltando aqui, Tuane, ela é um processo em que você tem a saída do vírus, e esse vírus, quando ele sai, ele carrega pedacinhos, não, da membrana plasmática. Então você tem como se fossem pequenos brotos mesmo, que vão saindo aqui, ó, tá vendo? Cada um desses vírus carrega um pedacinho da membrana plasmática. Quando ele sai dessa forma aqui, por brotamento, isso também provoca lise, né, da célula muitas vezes, porque a membrana vai ser ela acaba perdendo tantos pedacinhos, né, que isso muitas vezes acaba rompendo a célula inteira. Sim, o que acontece nesse caso é que depois que esse vírus ele sai, ele tem essa membrana que vai ser reconhecida pela outra célula na hora que ele fizer esse processo de infecção. E sim, o vírus da Covid reproduz dessa forma. Muitas questões de prova vão falar sobre a reprodução de um bacteriófago, um vírus que ataca a bactéria. E aí a gente tem o bacteriófago T4, né, como é chamado. Como é que funciona a reprodução desse cara? Ele vai introduzir o material genético dele aqui dentro dessa célula. E quando o DNA viral estiver nessa situação aqui, ó, tá? Em que a gente tenha os dois ainda sem se incorporar, a gente tem o estágio de, logo na sequência aqui, né, a gente teve a introdução, o desnudamento, e agora tem a fusão do material genético com o da célula hospedeira. Quando isso acontece, duas coisas podem enrolar. O primeiro deles é fusionar e não fazer nada. Se não houver nenhum tipo de atividade por parte desse vírus, a gente vai chamar inclusive de provírus, tá? Ou profago. Ele não vai mudar nada no metabolismo dessa célula. E, portanto, uma vez que ele não faz mudança do perfil metabólico, ele faz a célula continuar exatamente com as suas atividades normais. Essa célula vai se reproduzir, e quando ela reproduzir, o que ela faz? Ela copia o material genético do vírus e copia o material genético também de quem? Da bactéria. Produzindo agora duas bactérias que têm a presença aqui, né, desse material genético e do material genético da própria bactéria e do vírus, certo? Só que em algum momento, o que ele pode fazer? Ele pode ativar esse material genético viral e picotar o DNA da célula bacteriana. Quando ele faz isso, ele inativa por completo o metabolismo da célula da bactéria e começa a produzir novos vírus. Chega uma hora que tem tanto vírus aqui dentro que isso não consegue mais suportar esse volume interno. E aí o que acontece?
a gente tem o extravasamento dos vírus que causam essa lesão, essa destruição da célula da bactéria. Ao fazer isso, esse bacteriófago injeta, né, cada um desses vírus que forem liberados, ele vai injetar esse material genético mais uma vez na célula de um outro bactéria e fazer o processo de reprodução acontecer dessa forma. Tá tranquilo? Então, o ciclo lítico, o que que acontece nele? Ele vai arrebentar a célula e isso provoca a destruição da célula daquela bactéria. No ciclo lisogênico, o que que acontece? O vírus não é ativo e, portanto, a bactéria continua com as suas atividades normais, sem se destruir. Numa vez que não acontece esse processo de lesão, né, do material genético daquela célula em questão, isso provoca, por consequência, a reprodução da própria bactéria, copiando o material genético do próprio vírus. Tranquilo? Qual dos dois é pior para a célula? Lítico ou lisogênico? Meio óbvio, né? O lítico, obviamente, é pior, porque ele vai matar a célula em questão. Ok? Fala, Daniel. Existe um conjunto de doenças, então, repetir o lisogênico. O lisogênico, o material genético foi incorporado ao genoma da bactéria, e uma vez que ele foi incorporado ao genoma da bactéria, ele não vai mudar o perfil metabólico dela, porque o material genético fica inativo. Uma vez que ele está inativo, ele vai permitir essa bactéria continuar suas atividades bonitinhas, normaisinhas. Inclusive, essa bactéria pode se reproduzir. Só que na hora que ela for reproduzir, ela vai ter que copiar o material genético dela. Só que ela copia apenas o material genético dela? Não, tá? Ele vai também copiar o material genético do próprio vírus. E uma vez que a gente tem esse processo, você tem essa infecção acontecendo aqui, né? Provocando, por consequência, duas novas células com a presença desse material genético do vírus. Então, o vírus foi copiado pela bactéria num processo de reprodução que aconteceu de maneira que a bactéria fez a cópia do material genético do vírus. Então aconteceu de uma maneira por carona, digamos assim. Beleza? Os virusoides e viroides, João Vitor, eles são material genético sem a presença de capsídeos com capacidade infecciosa. Então são materiais genéticos de RNA que são capazes de infectar outras células, e nesse caso, de causar doenças, mas em plantas. Não existe virusoides e viroides em humanos, por exemplo, nenhum animal conhecido, na verdade, né? A gente tem partículas subvirais, como são chamados, que são coisas menores ainda do que um vírus. E aí a gente tem viroides, virusoides e existe os prions, né? O prion é uma proteína infecciosa que pode também causar doenças em outro organismo por mudar o dobramento das próprias proteínas. E aí isso causa, por exemplo, a chamada doença da vaca louca, né? Ou mal da vaca louca, que é uma proteína infecciosa com essa capacidade de modificar outras proteínas, ok? Então, o vírus, apesar de ser simples, João Vitor, ele não é a coisa mais simples com capacidade infecciosa. Tem coisas menores ainda do que esses caras, ok? As doenças que são causadas, então, pelos vírus, a gente chama de viroses. E essas doenças, elas têm manifestações que podem ser, algumas delas, bastante diferentes, mas, em contrapartida, a gente também tem alguns sintomas que são bem típicos, né? E aí, quais são os sintomas clássicos que as viroses costumam provocar no nosso organismo? Deixa eu só pegar aqui, ó. Vou colocar para fazer download. Só um segundo, meninos. Ok, vamos lá. A gente tem alguns sintomas que são clássicos, né? Que as viroses elas costumam provocar. Vômito, diarreia, prostração, né? Que é aquela sensação de corpo ruim. Isso costuma acontecer com a maioria das viroses em questão. Mas existem algumas doenças, algumas das manifestações que às vezes podem ser um pouquinho mais específicas. Por exemplo, né? Eu posso ter, para algumas das viroses, alguns sintomas mais tensos, né? Como, por exemplo, lesão pulmonar. E isso acontece no caso de doenças como a Covid-19, né? Então, cara, nesse processo, nessas lesões que ali acontecem, nessas manifestações dessas doenças, a gente tem a presença de algumas delas, algumas dessas doenças. E uma dessas doenças, por exemplo, é a varíola. Tá? A varíola é uma doença que ela é causada, galera, por um vírus, que está relacionado diretamente a essa transmissão aí por gotícula de saliva. E a gente tem, além da gotícula de saliva, a transmissão acontecendo também com contato pessoa a pessoa e com objetos que estejam infectados. Tá? Então a gente tem essa doença aí como sendo uma doença que no passado provocou uma mortalidade gigantesca, mas que felizmente atualmente ela é uma doença o quê? Erradicada. Tá? A varíola, meninos, ela é uma doença que a manifestação que ela tinha, né, e, e, peraí, peraí, ui, ui, ui. Agora deu eco bonito, hein? Voltando para cá, então. A forma de transmissão que essa doença ela tinha era por meio dessas secreções que eu citei com vocês, mas felizmente essa é uma doença que atualmente ela é considerada como uma doença erradicada por conta do uso de uma vacina, tá? Então, o sintoma que essa doença ela provocava, então aí, você tem feridas, febre alta, mal-estar no corpo, problemas gástricos que poderiam acontecer, e o uso dessa vacina conseguiu eliminar, e a história de descoberta dessa vacina é bastante interessante. O que aconteceu? Um cientista chamado Edward Jenner, ele foi chamado para tentar conter um surto de varíola que estava acontecendo
na Inglaterra, em Londres, em específico. E aí ele viu que algumas pessoas tinham contato com a varíola, né, com pessoas com varíola, e simplesmente não adoeciam. E ele ficou pensando, falou, cara, será que, o que essas pessoas têm em comum? Ele chamou essas pessoas para uma entrevista e encontrou um padrão. Qual foi o padrão que ele encontrou? Ele viu que todas essas pessoas vinham da zona rural. Ao perguntar para aqueles caras o que eles faziam na zona rural, ele encontrou um outro padrão. Qual foi o outro padrão que ele encontrou entre aquelas pessoas? Esses indivíduos, eles lidavam com gado, tá? E aí ele pensou, falou, tá, mas será que essas pessoas tinham alguma coisa em relação ao gado que protegia eles contra a varíola? Ele resolveu pensar e perguntar para essas pessoas se eles já tinham visto alguma coisa parecida com essas lesões aqui que aconteceu na vaca. E eles responderam que sim. Que tinha uma mastite, que é uma inflamação que acontecia na teta da vaca, e quando o cara triscava nessa secreção, essa ferida também é formada na região da mão. E aí ele perguntou, falou, tá, e quantas vezes vocês pegam isso? Não, só uma. E ele ficou com isso na cabeça. Falou, cara, será que de alguma forma o contato com a secreção da varíola bovina pode proteger esses caras contra a varíola humana? E ele resolveu fazer um teste para isso. E ele fez um teste super legal. O que ele fez? Ele pegou uma criança de 10 anos, inclusive o menino tinha na época. Foi, pensa, vamos fazer um teste direto com o menino, né? O Conselho de Ética mandou um abraço pra gente. E ele falou, cara, eu vou pegar a secreção da teta de uma vaca e vou cortar o braço desse menino, para ver se isso gera uma resposta. Ele pegou a secreção da teta dessa vaquinha e cortou o braço do moleque. Ao cortar o braço do menino, ele notou que acontecia a formação de uma ferida no braço do menino. E aí ele falou, tá, beleza, tá lá a ferida que o povo falou que tinha. Ele esperou essa ferida cicatrizar. Cerca de 15 dias depois, o que ele fez? Ele pegou a secreção purulenta de uma pessoa com varíola e cortou o braço desse menino. Qual era a hipótese que ele tinha? De que a varíola bovina iria proteger contra a varíola humana. Beleza, se desse certo, massa. Mas e se desse errado? O que ia acontecer com o menino? Ele ia pegar a varíola e a letalidade da varíola, galera, girava em torno entre cerca de 20 a 30% das pessoas que eram contaminadas. Então pensa, né? Esse moleque tinha uma chance de até 30% de morrer por conta da doença. E o que aconteceu com o menino? Nada. E aí ele consegue comprovar com isso de que, de fato, a secreção da vaca protegia contra a varíola humana. Como é que chamava o vírus da varíola bovina? Vaccinha. Vaccinha, te lembra o quê? Vacina. Vacina chama vacina por conta disso, sabia? Esse é o histórico da descoberta da primeira vacina da história, e que foi, inclusive, a primeira doença a ser erradicada, né, com o uso desta vacina. Você recebeu vacina de varíola? E aí, o que você acha? Você foi vacinado? Sim ou não? Sim. Né? Hoje em dia os pais não querem deixar vacinar. E aí, quem recebeu a vacina? Ninguém, tá? Ninguém aqui recebeu a vacina de varíola. Eita, professor, mas como assim? Cara, você nasceu em uma época em que esta varíola não estava mais circulando. A gente tem essa doença erradicada no mundo desde os anos 1900 e pouquinho, né? E se a gente tem essa doença já erradicada, isso começou a ser, ainda continuou sendo utilizado por algum tempo depois que a doença não estava mais circulando. Mas, depois de um certo tempo, parar de usar, porque não existia mais esse processo, não existia mais a presença aí de pessoas infectadas e por isso não existia o risco de contaminação. Então, não, você não foi vacinado, eu não fui vacinado, tá? A varíola, nesse caso, não era através da vaca, Tuane. A varíola humana e a varíola bovina são varíolas diferentes. Assim como esta varíola que você está vendo não tem nenhuma relação com a monkeypox. Tá? A monkeypox, ou varíola dos macacos, como é erroneamente chamada, né? Ela é uma doença que provavelmente, inclusive, também não surgiu nos macacos. A monkeypox, ela provavelmente surgiu em roedores, que funciona como reservatório desse vírus. Monkeypox é uma vacina, é uma varíola nova? Não. A gente já conhece ela há muito tempo, desde a década de 40. Só que ela ficava endêmica em regiões principalmente da África. E aí já tinham tido surtos no passado, mas nenhum deles com essa magnitude que tem-se hoje em dia. A ponto de que a gente tem hoje em dia, né? Ela já é considerada como uma emergência de saúde pela OMS. E esse é o passo anterior a ela ser decretada como pandemia. Tá? Então, para quem achou que a pandemia estava acabando, não, a pandemia de Covid não está acabando e a gente tem ainda, né, outras pandemias que a gente pode ter uma relação aí com o surgimento delas, tá? A monkeypox, cara, é uma doença que ela tem transmissão acontecendo através do secreção, tá? E esse contato pode ser direto ou indireto, como assim? Você tem uma pessoa que está com essa ferida e você passa a mão nessa ferida, você pode se contaminar. Ou, às vezes, essa secreção que sai da ferida, né, desse indivíduo, ela pode contaminar um objeto, e depois você ter contato com o objeto. A transmissão pode acontecer por gotícula de saliva, possivelmente. Isso precisa ser ainda melhor estudado, sobre a possibilidade que gotículas de saliva também façam essa transmissão, mas aí faz sentido quando a gente pensa que algumas pessoas têm a presença de feridas no lábio interno da boca também, tá? O sintoma que essa doença tem, cara, é feridas na região da pele, febre e fadiga, que esse indivíduo ali apresenta. A profilaxia, ou seja, a forma de evitar essa doença, é isolar a pessoa que está doente, vacina, existe vacina para monkeypox, tá? Só que essa vacina não está disponível atualmente no calendário público de vacinação, mas o Ministério da Saúde entrou com o requerimento de compra, né, e está esperando chegar as primeiras doses aí, para começar a fazer a vacinação, principalmente dos profissionais da área de saúde, e o rastreamento de contatos. Essa é a melhor forma que se tem de parar a transmissão, rastrear quem teve contato com aquele caso positivo e botar essas pessoas em isolamento para evitar a disseminação.
Aqui você tem as feridas, né, que são formadas em diferentes partes do corpo. Só que, na verdade, essas feridas, elas passam por estágios, tá? Então aqui a gente tem o início, ó, como é que fica? Isso aqui lembra muito mais do que uma picada de um pequeno animalzinho, um inseto, né? Essa ferida, ela vai evoluindo ao longo do tempo até chegar nessa fase aqui, ó. E esta fase de secreção, essa fase aqui de bolhas, né? Essa secreção, ela arrebenta, e esta é a hora de maior transmissão que a gente tem, maior risco de transmissão. Depois isso gera uma crosta, e essa crosta, ela se fecha depois de um certo tempo aqui. Beleza? Quantos dias demora para curar? Pergunta a Giovana. Giovana, isso depende. Por exemplo, olha esse cara aqui, ó. Ele está no dia 21, depois que ele teve o diagnóstico, e ele está dando negativo a PCR. Isso significa que o vírus não está mais circulando no local, mas mesmo assim a ferida ainda está lá, tá? Então, tem gente que às vezes tem essas feridas em pequeníssimas quantidades e elas rapidamente já são eliminadas, né? Mas existem algumas pessoas que essas feridas ficam meses, às vezes até que ela finalmente tenha totalmente, né, sido eliminada ali do corpo. Tranquilo? E respondendo algumas perguntas que eu vi que surgiram aqui no chat, galera, que é a monkeypox não tem nenhuma relação com os macacos. Tá? Os macacos não transmitem o vírus para seres humanos. Tá? Se você, então, né, você está vendo que eu estou até evitando usar o termo varíola dos macacos, porque a gente não tem uma relação correta entre as duas coisas. Por que então chama varíola dos macacos, né, monkeypox? Porque o diagnóstico foi feito a partir dos macacos. Os primeiros caras que foram infectados e que conseguiram fazer essa identificação foi dos primatas, mas não, eles não são os responsáveis por gerar essa transmissão, e o vírus ele circula em maior quantidade entre roedores. Em algum momento ele pode fazer esse processo de salto, e uma vez que ele faz esse salto, a gente tem essa contaminação em humanos, certo? Mas inclusive a transmissão entre humanos, ela não é tão efetiva, então é necessário uma exposição um pouco mais prolongada para que faça essa contaminação, muito mais do que, por exemplo, que era no caso da varíola, beleza? Você não foi vacinada, Tuane, porque a varíola das vaquinhas, ela não faz essa transmissão para humanos com grande facilidade. E a varíola humana já está erradicada, tá? Então, não há, assim como a monkeypox, você não foi vacinada. Por quê? Porque a transmissão pode acontecer para humanos? Pode, mas a chance é pequena, tá? Sim, Tony, mas essa doença, hoje em dia, você não tem mais uma frequência tão grande de contaminações acontecendo entre inclusive as vacas também. Então, toma-se alguns cuidados para evitar isso aí. Alguém tinha perguntado aqui, né, o Daniel, se o álcool previne essa contaminação. Sim, o uso de álcool em gel, né, e álcool 70%, ela é uma medida eficiente para a neutralização desse vírus. Tá bem? Vou tomar álcool. A gente chama isso, Tuane, de imunidade cruzada. Você gera a produção de uma imunidade contra o vírus da varíola bovina, mas ele protege você contra a varíola humana, porque o anticorpo que você fez a produção contra aquela varíola bovina gera também uma capacidade de neutralização da varíola humana. E aí, nesse caso, né, o uso da varíola bovina, por que ela é feita e não da varíola humana? Porque a varíola humana, ela pode matar. A varíola bovina, ela tem uma chance de letalidade minúscula. Ela vai causar uma ferida, normalmente, só no local onde aquilo foi injetado. E ela treina o sistema imunológico a reconhecer o vírus da varíola humana e evitando, assim, que você tenha essa contaminação. Entendeu? Não é, Tony, são vírus diferentes. Não é uma vindo da outra, não. Tá? Outra doença grave, galera, que a gente tem é o ebola. O ebola é uma doença que ela tem uma transmissão que acontece com secreções de uma pessoa doente, normalmente o sangue. O início dos sintomas, você tem febre, dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, e isso evolui para as fases posteriores, que culminam em vômito, diarreia, insuficiência hepática e renal, e a fase final é a fase de hemorragia. Esse indivíduo ele pode morrer por conta disso. Tá? Como é que é a profilaxia dessa doença? Usar EPI, máscara, luva, capote, ao fazer o tratamento do doente, isolar o cara que está doente, né, para evitar essa transmissão, e modificar rituais fúnebres. Então, o que tem que fazer? Você tem, por exemplo, pessoas que morreram por ebola, não pode ter velório. O caixão tem que ficar fechado, pelo risco que se tem de contaminações. E existe vacina, tá? A vacina para ebola não é uma vacina que faça parte do cartão, né, de vacinação aqui do Brasil, por exemplo. Por quê? Porque a gente não tem casos de ebola relatados no nosso território. Então, vacinar, gastar um dinheiro, né, bem elevado para fazer toda a logística de compra, distribuição dessas vacinas para uma doença que não está circulando, não faz muito sentido. É igual a ideia, de novo, da varíola, né? Por que não se faz mais vacinação para varíola? Porque não tem casos circulantes. Então, para que ficar vacinando o povo, sendo que a doença já está controlada, já está erradicada? Tá? Ebola, a gente tem surtos que acontecem na África com alguma frequência. E esse é o aspecto do que a ferida ela pode provocar, né? Então você tem lesões na pele que acontecem. Tá? Aqui você tem um quadro de gangrena que aconteceu em uma pessoa, e aqui é a fase de hemorragia. Um paciente em tratamento em uma UTI, né? E você consegue ver aqui que, infelizmente, um cara que está com sangramento nasal aí bem abundante, mostrando essa destruição, né, dos tecidos que acabam sendo até necrosados. Aqui você vê uma pessoa sendo levada à força, né, inclusive, para um centro de isolamento, porque esse é um dos lances. Muita gente que acaba desenvolvendo ebola fica com medo de ser levado para um hospital, por exemplo, para receber o tratamento, e lá no hospital eles têm as fake news, né, que o povo começa a dizer, como por exemplo, você é levado para o hospital porque lá que eles vão te matar, lá eles vão tirar seus órgãos, enfim. E, infelizmente, é uma doença que provoca, né, um índice de letalidade extremamente elevado. Elevado quanto? Existiram surtos de ebola no passado, cara, que tiveram letalidade acima de 70%, tá? Então, a letalidade média do ebola fica entre 30% a 70%. A maioria dos surtos causa uma letalidade próxima de 50%, tá? Então, metade das pessoas que têm acabam morrendo por conta disso, tá?
Não, gangrena e necrose não é a mesma coisa, tá? Mas a gangrena, ela pode provocar um quadro de necrose ali no indivíduo. Tem fases também? Tem, Rebeca. A fase inicial, ela é uma fase que causa sintomas bem inespecíficos. Olha isso aí, febre, dor muscular, dor de garganta. Você consegue pensar em outras doenças que provocam isso aqui? Pelo menos umas 40 doenças, né? Aí evolui para uma fase secundária. A fase secundária vem a fase de vômito, diarreia, insuficiência hepática e renal. E aí, boa parte das pessoas morre nesta fase. A última fase é essa. Tem gente que nem chega na fase hemorrágica. Por quê? Porque o cara acaba morrendo antes, tá? Beleza? E a gente tem a doença, segunda fase, Marcelo, tá aí, ó, tá? É a fase de vômito, diarreia, insuficiência renal e hepática. O rim começa a parar de funcionar, o fígado começa a parar de funcionar, e isso pode provocar um quadro de morte daquela pessoa nesta fase, tá? A gente tem a doença do momento, né? Que virou modinha. Nossa miséria. Fala aí, no chat. Quem aqui não teve Covid? Responde aí. Mas fala perguntar quem não teve. Oh. Que aí, gente? Tem até muita gente. Achei que ia duas pessoas eu falar. Ah, eu. Que vocês não tiveram, gente? Tiver sim, só não fez exame. É isso aí, como diz um amigo meu, só tem DST quem faz teste. Se você não faz teste, tá tudo ok. É igual com Covid, mesmo caso. Só tem Covid quem faz teste. Se aí você tá tossindo, tá espirrando, não faz teste, fala, tô gripado. Uhum. Vai lá, vai fazer o IgG da vida, você vai ver que a gripe era outra coisa. Cara, a Covid-19 é uma doença cuja forma de transmissão acontece por gotículas de saliva, né, nos perdigotos de um doente. E, hoje em dia, a gente tem uma mudança, inclusive, dessa orientação, que a transmissão é por via respiratória. Não é só gotícula de saliva, né? Você tem essa transmissão dessa doença também acontecendo por uma outra coisa, que é através da transmissão que acontece de microgotículas. Os perdigotos são gotículas maiores, que estão na saliva, que tem uma limitação sobre a transmissão. Agora, os perdigotos não. Eles ficam formando o aerosol, perdão. Não. Ele fica em suspensão, às vezes, por períodos muito grandes, né? E aí eles podem também fazer esse processo de transmissão por uma área muito maior, tá? Por exemplo, para provar a ideia de que a Covid ela também tem uma transmissão que acontece, né? Não só pela questão aí do gotícula de saliva, eles fizeram um teste com os furões. Furões também podem pegar Covid, tá? O que eles fizeram? Pegaram um furão doente e colocou numa gaiolinha do lado um furão que estava saudável. E colocou uma distância de 6 metros com outra gaiola com outro furão. Qual era a hipótese que eles tinham? Bom, se a transmissão acontece por gotícula de saliva, o furão que foi colocado do lado daquele que estava contaminado, o que iria acontecer? Ele iria pegar a doença. Mas aquele que estava a 6 metros de distância, se as gotículas de saliva têm uma distância de viagem muito menor, de uma média de 1,5 m, né, no máximo, aquele cara que está a 6 metros estava protegido. Eles deixaram ele em um sistema de tubo que permitia o fluxo de ar acontecer nos dois sentidos, tanto do furão contaminado para o furão que não estava contaminado, quanto saindo do não contaminado para contaminado. O que aconteceu? Todos os furões pegaram Covid-19. E eles provam com esse experimento, simples, de que a transmissão acontece também por aerosol. Então, além da transmissão por perdigotos, a gente tem também essa transmissão por microgotículas de saliva. Por isso, em ambientes fechados, a gente tem um risco bem grande de contaminação. Sintoma que essa doença provoca é a tosse seca, febre, dor de corpo, né, dor de cabeça e, em casos graves, lesão pulmonar e dispneia, né, a falta de ar grave. A profilaxia, o que é? Isolar o doente, usar EPI, né, equipamento de proteção individual, máscara, luva, capote, quando se for tratar o doente, tá? E cobrir boca e nariz ao tossir e espirrar. E a melhor das coisas que se faz são dois aspectos aqui: uso de máscara e a outra coisa que é? Vacina, tá? Eu espero que todo mundo aqui tenha recebido a sua vacina, né? Alguém que não vacinou, quer ver a criatura ter coragem de falar, eu. Espero que você tenha vacinado, tá, criatura? Eu fiz tanto teste, chegou uma hora que eu nem sentia músculo tá com você. Tá tenso. Nossa, eu também fiz, sei lá, já perdi as contas de quantos testes eu fiz. Galera, tem que fazer, tá? Tem que tomar a vacina aí, inclusive os reforços também. Esse vírus, então, é um vírus novo? Depende. Porque a gente já teve outros coronavírus. O coronavírus, na verdade, é uma família, tá? Em 1960, a gente teve o processo de isolamento, né, desses dois primeiros aqui linhagens, que são responsáveis por provocar resfriados em humanos. E esses aqui, ó, eu tenho certeza que todo mundo nesta sala já teve eles em algum momento na sua vida, tá? Eles ainda estão circulando. Só que eles provocam um resfriado bem simples. Que às vezes você fala que você gripou e foi ver, na verdade, o que você tinha era um coronavírus, tá? Em 2002, surgiu outro coronavírus, o SARS, SARS é a sigla para a síndrome respiratória aguda grave, o coronavírus, né, da síndrome respiratória aguda grave. Isso provocou a morte de 800 pessoas, mas foi rapidamente contido. Em 2012, 10 anos depois, surgiu outro vírus, o MERS-CoV, né, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, o coronavírus desta síndrome respiratória, e matou 859 pessoas. O que aconteceu também? Rapidamente ela foi contida e não espalhou por aí. Eis então que a gente tem, né, o surgimento desses dois vírus, provavelmente tem relação direta com dois outros mamíferos. Aqui, a civeta, tá? A civeta é um mamífero bem bonitinho, que lá na região da China, esse bichinho ele é usado na fabricação de um tipo especial de café. Você tá vendo que tem um cafezinho na frente aí? O que a civeta faz? Ela come café. E aí depois o pessoal faz o quê? Pega o café que a civeta comeu e faz o café para beber. Mas como é que você vai pegar, né, o café que a civeta comeu? Você tem que esperar ela descomer o café.
Olha que beleza. É o café mais caro do mundo, inclusive, tá? Ele é feito a partir do cocô desse bichinho. E aí, na China, esse animalzinho, ele foi contaminado por um coronavírus que sofreu mutações e permitiu um salto de hospedeiro, como a gente fala, né? E isso gerou infecção em humanos e cerca de 800 pessoas morreram. Na Coreia do Sul e na Arábia Saudita, a gente teve o salto que aconteceu dos morcegos para dromedários e dos dromedários chegou até humanos, provocando morte, né, de 859 pessoas, na verdade, né? 58 são 59 pessoas. Beleza? Então, o SARS-CoV-2, ele é o segundo dos vírus que causa síndrome respiratória aguda grave. Por isso o nome 2, tá? E aí a gente tem um vírus, que ele é um ssRNA. O que é um ssRNA? O que é SS aqui? Single strand, ou fita simples. E o que é esse maisinho na frente dele? O que significa isso aqui? Polaridade positiva. Isso significa que a sequência do RNA desse vírus já é igual à sequência do RNA mensageiro, que ele vai usar para produzir as suas próprias proteínas. Eles podem infectar, né, esses coronavírus. Outros cordados, não apenas os mamíferos, sofrem mutação muito rápido. E essas espículas têm forte atração pelo sistema imunológico, com uma atração em especial pelos mamíferos, mas podem provocar até infecção de outros grupos também. Tá? Atualmente tem uma evidência de uma série de animais que podem ser contaminados pelo SARS-CoV-2, inclusive cães e gatos podem pegar essa doença. Tá? Como é que faz o diagnóstico de Covid-19, galera? Você tem duas formas principais de fazer esse diagnóstico. O primeiro deles é a RT-PCR. Como é que é feita essa RT-PCR? Você colhe a amostra, e aí você tira essa amostra como? O famoso estupro nasal, né? A pessoa vira pra você e fala assim, vai lá, filho, senta aí. Aí você senta, aí fala pra você levantar a cabecinha, puxar a máscara, né, tampando sua boca, introduz o cotonete lá no âmago do seu ser, e como se não bastasse só introduzir o cotonete, o que você tem que fazer? Girar. Ótimo. É muito bom. Pra quem ainda não fez, você não sabe o que você tá perdendo, né? Na hora que introduz que a trem gira, você vai... Né? Aí, na hora que acaba, você, nossa, graças a Deus, acabou não, filho, você tem duas narinas, né? Aí vai lá na segunda narina e faz tudo de novo. Depois que isso é feito, cara, isso é colocado em uma solução que é feito o isolamento do RNA do vírus. Na hora que faz esse isolamento desse RNA, se faz uma amplificação do material genético. Só que aqui entra um detalhe. A técnica de amplificação que é utilizada é a PCR. Só que PCR é a reação em cadeia da polimerase, que é uma técnica que permite amplificar DNA. Só que o vírus da Covid-19, como eu te mostrei no slide anterior, é um vírus de quê mesmo? RNA. Se é um vírus de RNA, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que usar uma técnica de transcrição reversa. Por isso o nome, RT-PCR. O que significa RT? Retrotranscrição. Tá? A retrotranscrição, então, vai pegar o RNA do vírus, converter isso em um DNA, que depois é amplificado. E aí a identificação é bem tranquilinha de ser feito, que é detectado. O que significa? Fiz o teste e chegou desse jeito. Você está com Covid. Não detectado. O que significa? Você não está com Covid. Ou você está com Covid e fez a coleta no momento errado ou do jeito errado, né? Se você faz a coleta muito cedo ou você faz a coleta muito tarde, o vírus talvez não mais esteja circulando no seu organismo e o resultado ele chega como sendo negativo. Tranquilo? Qual é a outra forma que a gente tem de diagnóstico também dessa doença? Através do teste rápido. O teste rápido consiste em fazer os processos, né, de retirada ali também, e quando se faz essa retirada se faz a retirada da secreção, né, ali, você faz a aplicação de um kit, que depois coloca a gotinha e faz a avaliação. E aí você tem aqui, ó, C de controle, T de teste. Se o controle der positivo e o teste der negativo, o que isso significa? Se controle positivou, teste negativou, bom, nesse caso, é sinal de que tá tudo ok, o resultado é negativo. Controle deu positivo, teste deu positivo, o que isso significa? Você tá com Covid, beleza? Sim, Marcelo, os protocolos, eles, de fato, fizeram essa mudança, né, mas para pessoas que, às vezes, né, principalmente com as versões anteriores do coronavírus, você fazia o teste nas fases iniciais, ele dava negativo. Então, os protocolos mudaram por conta da versão que mais circula do coronavírus atualmente, que é a Omicron. E essa Omicron consegue fazer essa replicação muito mais rápido e de maneira muito mais eficiente, já dando positivo, normalmente no primeiro dia de sintomas. Só que ainda existem outras versões de coronavírus que estão circulando em menor quantidade. Por isso, apesar de se fazer, né, a identificação do protocolo pedindo para ser feito já no primeiro dia de sintomas, ainda existe o resultado de falso, ainda existe o risco de resultados que sejam falsos positivos, principalmente se o indivíduo que está com Covid tiver com outra versão, como, por exemplo, a linhagem, né, beta ou delta da Covid-19. A Omicron, de fato, muito provavelmente já vai pegar no primeiro dia de sintoma, porque a carga viral aumenta mais rapidamente mesmo. Tranquilo? Uma vez eu fiz para saber se eu já tinha pegado meu IgG e IgM positivo e PCR negativo. Me falaram que provavelmente já tinha uns 6 meses que eu já tinha pegado. Se o IgM deu positivo ainda, Patrícia, provavelmente não era 6 meses, não, viu? É menos tempo do que isso, porque o IgM, ele não fica positivo por um período tão longo assim, tá? Mas sim, provavelmente você teve Covid já há algum tempo. A melhor das profilaxias, como eu disse para vocês, é a questão do uso da máscara, do jeito certo, né? Tampando a boca e o nariz, de preferência uma máscara de qualidade, não a N95, e manter, né, as práticas como higienização das mãos, manter os ambientes, né, circulados, evitar o compartilhamento de objetos contaminados, enfim, tudo isso aí você já está carequinha de saber. E a melhor das profilaxias, na atualidade, é a vacina, tá? Existem algumas que estão em desenvolvimento contra as variantes, como, por exemplo, a Pfizer, né, entrou com um pedido de autorização para o uso da segunda versão da vacina dela, que é uma vacina bivalente, que protege contra a versão original do coronavírus e protege também contra a variante Omicron, tá? Se não me engano, a BA4, que eles usaram, né, como base na formulação dessa vacina com duas variantes. Beleza?
Marcelo, você trabalha na área? Você estava falando dos protocolos terem mudado, né? Se te perguntar. Sim, show de bola. Você trabalha, o que que você é? Enfermeiro? Mas, isso aí. E a gente tem, galera, o HIV, né, como uma outra infecção que, infelizmente, tem voltado, né, a aparecer com alguma frequência maior. E a gente tem, cara, o HIV sendo, via de regra, a doença mais cobrada em provas, tá? Então, HIV é o que mais se cobrava. Até a Covid começar, né, a aparecer com maior frequência aí, mas a gente tinha a HIV sendo muito frequente nas provas ali. HIV é o vírus, né, chamado, né, também conhecido como vírus da AIDS, é o vírus da imunodeficiência humana, que causa uma síndrome. Como é que chama a síndrome? Síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Em português, como é que vira HIV? VIH, tá? E AIDS vira SIDA. Beleza? Fique esperto com isso, porque às vezes tem questões de vestibular que às vezes são sacana, que coloca, por exemplo, a Cida, e aí faz algo, aí você fica olhando e fala assim, meu Deus, quem é Cida? Da minha vizinha, será essa criatura aqui, né? Ou então o VIH, e aí você fica olhando pensando que diabo é VIH? É vírus da imunodeficiência humana e síndrome da imunodeficiência adquirida. É um retrovírus envelopado. O que isso significa? Ele é um vírus que tem capaz de fazer transcrição reversa e ele tem um envelope ao redor. Ele possui duas moléculas de RNA no centro, né, que são envoltas por proteínas. Então aqui você consegue ver, ó, a presença de proteínas e as duas moléculas de RNA que ficam no centro. O processo de infecção que o vírus da AIDS ele faz, ele passa por as seguintes etapas. Então a primeira coisa que a gente tem é, esse vírus ele vai se acoplar na membrana e fazer uma fusão. Com essa fusão que acontece, o RNA dele é entregue no citoplasma. Esse é um retrovírus. Se ele é um retrovírus, o que ele é capaz de fazer? Ele pega o RNA dele, passa por uma transcrição reversa e converte isso em quê? Em DNA, DNA viral. O DNA viral vai lá para dentro do núcleo, e aí ele sofre a ação de uma outra enzima que é entregue aqui, ó, a integrase. A integrase vai, como o próprio nome fala, incorporar o DNA viral ao DNA da célula hospedeira. Fez esse processo de integração, o que vai rolar aqui? Este DNA passa por transcrição e produz um RNA mensageiro, que vai fazer, né, a produção de uma proteína grandona. Essa proteína, ela tem várias subproteínas internas, que vão sofrer a ação de uma outra enzima, a protease, que vai clivar esse cara em pequenos pedacinhos. O DNA viral também é usado como molde na produção de um RNA, que vai ter a montagem, né, com essas duas moléculas de RNA, mais as proteínas que vão sair carregando pedaços, né, da membrana da célula do linfócito TCD4. E aqui você consegue ver o processo de saída desse cara. Portanto, a saída pelo quê? Qual que é o mecanismo que foi usado nesse caso? Brotamento, tá? Ele vai brotar e tirar pedaços da membrana da própria célula ali para fazer esse processo de infecção. De maneira que a superfície desse vírus, ele tem a presença de algumas proteínas, né, que são importantes aqui. A GP120, por exemplo, que fica aqui, né, apoiada na GP41, e a gente tem lá na parte mais interna a presença de uma outra proteína, P17, que forma essa estrutura que você está vendo aqui ao redor, juntamente com a P24, que forma o capsídeo. Então, tudo isso são subunidades proteicas que são montadas para que na hora que o vírus ele saia, tenha essa estrutura complexa aqui. Tranquilo? O HIV, então, é o vírus da imunodeficiência adquirida. Ele é um retrovírus, né? Lembrando mais uma vez que ele é capaz de fazer isso aqui, ó. Ele usa o RNA dele como molde para gerar a produção do DNA, e por isso a gente chama ele de retrovírus. Como é que você pega a AIDS? Quais são as formas de contágio dessa doença? Principalmente através da relação sexual, né? E aí você tem o sexo oral, a penetração vaginal, a penetração anal. Pessoal, o que tem creme dental aqui, assim, né? Que bonitinho, você não entendeu? Então, a via principal de contaminação, galera, acontece principalmente pelo ato sexual. Mas isso significa que o ato sexual é exclusivamente o responsável por provocar essa contaminação? Não, tá? A gente pode ter outras vias de contágio. Que outras vias são essas? Mãe pode passar para o bebê? Sim, de duas formas. Pode passar pelo o aleitamento materno, como você está vendo, e ainda pode ter uma transmissão que acontece por meio de quem? Da placenta, tá? Então, a mãe pode passar para o bebezinho via placentária. Em especial, o risco maior é quando? Quando é que tem essa maior chance de contaminação? Na hora do parto, tá? Então, principalmente durante o parto, é a hora que você tem esse risco aumentado, né, de transmissão. Tanto é que, quando a mãe é soropositiva, os médicos vão, junto às enfermeiras, né, fazer um procedimento de agendamento desse parto, normalmente não esperando que a bolsa se rompa e o parto acaba acontecendo um pouco mais cedo, tentando ao máximo que o parto aconteça de forma empericada. Perfeito, Marcelo. E nesse processo, nesse parto empericado, você evita, né, que haja essa ruptura dos vasos sanguíneos, diminuindo essa chance de contaminação, tá? Então, essa transmissão, a gente chama de transmissão vertical, beleza? Aqui a gente tem também uma outra via de contágio, né, que é a transmissão podendo acontecer através de instrumental compartilhado que esteja contaminado. Exemplo, aqui a gente tem um caso, né, alicate de unha. A chance de transmissão, meninos, por meio de um alicate de unha, para HIV é baixa. Só que existem outros vírus que têm uma chance maior de transmissão assim. Exemplo, hepatite B tem uma chance maior de ser transmitida dessa forma. Tranquilo? Quais são os sintomas que a gente tem? Oral só se tiver feridas, né? Não necessariamente, tá, Ian? Às vezes a carga viral ela é suficiente para que parte disso consiga ser absorvida pela mucosa e podendo passar para o bebê, tranquilo? A AIDS, ela gera sintomas por uma imunossupressão. Então, quando aparecem os sintomas no indivíduo, meninos, ele é quando ele já está na fase em que a carga viral está alta e destruindo o linfócito TCD4, o que permite o aparecimento de doenças oportunistas.
Sintomas que essa doença provoca, você tem febre, fadiga, inchaço de gânglios, que são bastante genéricos. Depois de anos, a doença pode gerar complicações e provocar a morte desse cara. Você vê um paciente terminal de HIV aí, né? Olha o quão magro esse cara tá. E você vê que os profissionais de saúde que estão ajudando esse cara, todos eles estão de luva, de jaleco. Por quê? Por que que eles têm que tomar cuidado com esse paciente aí? Porque nessa fase, a pele dele tem chance de contaminação, saliva dele, lágrima, urina. O que que você acha? Sim ou não? Não. Usa-se isso, não é para proteger o profissional da saúde, é para proteger, na verdade, o paciente. Porque as bactérias que estão na mão, né, dos profissionais ali, poderia provocar problemas, doenças oportunistas aparecendo e causando a morte desse cara, tranquilo? Isso aqui, né, é uma lesão que acontece no desenvolvimento de um tumor de pele chamado sarcoma de Kaposi, que também é um dos sintomas clássicos que essa infecção por HIV, em casos, né, terminais, ele pode provocar. Beleza? No caso é HIV, né? E não AIDS. AIDS é só na fase agravada. Vamos lá. Qual é a diferença que existe aqui entre ser soropositivo e ser aidético? Veja isso aqui. A diferença que a gente tem é carga viral e quantidade de linfócitos TCD4. Um paciente que esteja na fase inicial da infecção, a carga viral aumenta, e à medida que a carga viral aumenta, a quantidade de linfócitos TCD4 ela tende a cair. Qualquer a quantidade desses linfócitos TCD4, o organismo, num primeiro momento, ele reage, fazendo com que haja uma proteção, né, uma produção de anticorpos contra o vírus. E aí o vírus, se ele ficar circulando em grande quantidade, o que ele vai provocar? Ele vai, os anticorpos que estão circulando vão neutralizar esse cara. Então, o que ele faz? Sai da fase em que ele está reproduzindo em grande quantidade e entra em um período de latência. Esse período ele pode durar quanto tempo? Ele pode durar de semanas a anos, tá? Às vezes até mais do que 15 anos. E aí, em algum momento, a carga viral vai voltar a aumentar. E quando ele começar a aumentar e reproduzir em grande quantidade, ele vai provocar uma redução da quantidade de linfócitos TCD4. Quando essa quantidade de linfócitos estiver menor do que 200 células por milímetro cúbico de sangue, esse cara ele entra na fase que ele é considerado como aidético. Por quê? Porque ele perde a capacidade de reação às infecções. Nessa fase, a quantidade de células é tão pequena do sistema imunológico que ele não consegue ativar essa resposta. Se esse cara não consegue ativar a resposta, as doenças oportunistas começam a se manifestar. E aí, um indivíduo que era considerado como sendo soropositivo, porque tinha a presença do vírus, entra na fase que ele é o quê? Aidético. Qual é a diferença, então, entre as duas coisas? Soropositivo tem o vírus? Sim, tem. Só que a carga viral, ela é mais baixa. Muitas vezes, inclusive, né, ele está com carga viral indetectada. Então, não há presença de vírus que está circulando na corrente sanguínea desse cara em doses muito elevadas, ou às vezes nada mesmo, porque os medicamentos estão sendo deficientes naquele cara. O soro positivo, em algum momento, sem tratamento adequado, se torna um aidético, que tem o vírus, com carga viral muito maior, e o que mais que acontece nesse indivíduo? A quantidade de linfócitos baixa dificulta ele a resposta contra infecções. Isso vai permitir o aparecimento das doenças oportunistas. Beleza? Sacou qual é a diferença, então, né, entre as duas coisas? Soro positivo teria uma transmissão mais baixa? Sim, Vitória. Um indivíduo que é soro positivo, ele tem uma chance de transmissão dessa doença que é menor, porque a carga viral dele é mais baixa também. Agora, o que acontece é que o indivíduo que é aidético, muitas vezes ele já está na fase em que os sintomas estão se manifestando, e por consequência, se o indivíduo ele está nos sintomas como manifestação, às vezes esse cara não consegue ter uma relação sexual para gerar esse processo de transmissão, tá? Carga viral indetectável é transmissão zero, né, Renata? Potencialmente sim, mas às vezes, no momento em que foi feito a retirada da amostra, né, não conseguiu identificar a carga viral. Então, tem que se tomar todos os cuidados, mesmo assim, tá? Porque a chance é muito pequena, mas ela não deve ser desprezada, tá? E por isso, o cara tá fazendo tratamento, fez teste, deu carga viral indetectada, a relação sexual deve acontecer ainda com preservativo, por dois motivos, né? Primeiro, para evitar que esse cara soro positivo contamine outra pessoa e para evitar que ele adquira outras doenças também, porque você tem que pensar que esse cara ele tem potencialmente uma imunossupressão que pode acontecer ali naquele cara e fazer com que a resposta dele seja menos efetiva. E essa é uma pergunta que muita gente às vezes faz. Professor, mas e se duas pessoas, né? Um deles soro positivo, o outro também soro positivo. Eles precisam manter relação sexual com preservativo, mesmo assim? Sim, precisa. E por quê? Porque o indivíduo que é soro positivo, ele primeiro pode ter AIDS e outra IST, que também pode ser transmitida para um outro parceiro, que talvez só tinha a presença do vírus da AIDS, né? Ele só tinha o HIV presente, né? E uma outra coisa também, cara, é que o vírus que um tem, não necessariamente é o mesmo vírus que o outro tem. E talvez o coquetel de drogas que um indivíduo está tomando, ele está adaptado para aquele subtipo de vírus da AIDS que ele tem, tá? E o outro para outro tipo. E aí, na hora que eles mantêm uma relação sexual, eles podem, eventualmente, fazer uma troca, né, dessas variantes de HIV e fazer com que o medicamento e o tratamento que um estava recebendo deixe de fazer efeito, né, uma vez que ele tenha um segundo sorotipo ali presente. Beleza? Soro positivo, baixa carga e muito... Não entendi, Tuane. Como assim? Pessoas que tomam os remédios não chegam à fase aidética? É isso. Se o indivíduo faz uso do medicamento, ele para o desenvolvimento do vírus ali, evitando a replicação, né, do vírus, e, portanto, ele não entra na fase aidética. Como tratamento para mães aidéticas não transmitir para a criança, Laura, tomando alguns cuidados, existe essa chance bem grande de não fazer transmissão. Não é uma certeza, mas com os cuidados devidos, existe uma chance boa de que a mãe soropositiva não transmita essa doença para os seus filhos. Quem é soropositivo está com carga viral baixa e defesa alta? Não. Quem é soropositivo não necessariamente está com a defesa alta, não, tá? Você vê que o vírus ainda está reproduzindo ali, e aí isso pode, talvez, comprometer, mas não a ponto de que o indivíduo ele não seja mais capaz de gerar um combate às infecções. AIDS é pandemia? E aí, sim ou não? Sim. É número alto de casos espalhados pelo mundo.
Aonde que não tem AIDS? Só na parte branca do mapa, tá? É a única parte onde não tem a presença desse vírus. Pessoal, mas a parte branca é o oceano. Então, é isso, né? Você tem AIDS espalhado pelo mundo como um todo, galera. E sim, tem muitos casos. Na última avaliação que foi feita, existe um relatório da UNAIDS, né? Que é um órgão da ONU vinculado à OMS também, que faz um monitoramento dos casos de infecção por AIDS no mundo como um todo. Mostrou-se que o número de pessoas infectadas no mundo diminuiu. Só que existem alguns locais que estão mostrando um nível de atenção um pouco maior. Um deles é o Brasil, que está fazendo expansão do número de casos em algumas faixas etárias em específico. E só qual é as faixas que mais aumentam os casos de AIDS, de contaminação por o vírus da AIDS? As pessoas com uma média de menos de 20 anos, tá? E as pessoas com mais de 60 anos. São os dois grupos que tiveram um aumento da quantidade de pacientes soropositivos. E o que se deve isso, cara? As pessoas com mais de 60 anos, a própria UNAIDS admite que talvez isso seja efeito direto do uso de medicamentos para disfunção erétil, né? Que estão fazendo com que as pessoas mantenham a vida sexual ativa por períodos maiores e fazendo com que a transmissão aconteça, né, desse vírus. E as pessoas mais jovens? A culpa é da sua geração. Boa parte de vocês aqui, né, menos de 20 anos, que acham que a relação sexual, o único risco que existe é a gravidez. E aí, velho, um relatório mostrou que no ano passado, por exemplo, cerca de 75%, se não me engano, das pessoas admitiu que pelo menos uma das relações do ano anterior aconteceu sem preservativo. Isso gera alguns efeitos, né? Como, por exemplo, o índice de gravidez. Avaliações mostram que 55% das gravidezes no Brasil são indesejadas, cara. E a gente tem um aumento do número de casos, né, de ISTs por conta disso também. Então, o risco maior que as pessoas imaginam é o uso, é a gravidez, e aí o uso do anticoncepcional acaba muitas vezes servindo como desculpa, do tipo, se eu tô usando anticoncepcional, não tem por que usar o preservativo. E aí os casos de infecções têm aumentado bastante. Aqui a gente tem, né, um dado do Ministério da Saúde mostrando a quantidade de pessoas infectadas por 100 mil habitantes, né, e a gente vê que a região sul, a gente tem aí 23,1% como sendo a mais prevalente nas infecções, tá? E a com menos quantidade, né, 8,7% Nordeste. Mas aqui precisa se fazer um parênteses. O Nordeste atribui-se muito isso ao não diagnóstico. Muita gente que às vezes tem e que não fez o teste e não sabe a respeito disso, por conta de uma ineficiência, muitas vezes, né, do poder público, das secretarias de saúde, de fazer testagem, né, dessa população. A janela imunológica, Nath, ela funciona da seguinte forma: depois que você tem contato com o vírus, demora um certo tempo para que você manifeste ou a produção dos anticorpos que são identificados nos testes, ou ainda que você tenha a presença de uma carga viral que seja detectada nos testes que são feitos, através de monitoramento do material genético do vírus ou da quantidade de proteínas que o vírus ele produz. Então demora um certo tempo para que, entre você ter tido contato, você manifeste de fato um resultado positivo quando o teste ele for feito. E aí esse período que fica entre você ter sido contaminado e o resultado dar positivo, a gente chama de janela imunológica, tá? Para a maioria dos testes de detecção de HIV, essa janela, esse período, ele dura uma média de 2 semanas. Vai depender muito de qual teste está sendo feito, tá? Então, existem períodos de sensibilidades diferentes, janelas imunológicas diferentes, para testes diferentes. Tuane, a diferença entre as duas coisas é que o indivíduo que ele é aidético, ele não consegue reagir à infecção. É porque no caso do soro positivo, não necessariamente a imunidade está alta, é isso que eu te falei, entendeu? Só que às vezes ela não é suficientemente baixa a ponto de que esse indivíduo não tenha capacidade de reação a infecções. Ele só vai ser menos eficiente no combate às infecções, sacou? Agora, o cara que é aidético é aquele que ele perde a capacidade de reação mínima a algum tipo de infecção, permitindo com que as doenças oportunistas e os sintomas da infecção se manifestem de maneira mais forte naquele paciente, sacou? E a gente tem alguns casos, né, que já foram relatados de cura da AIDS. Esse é o primeiro homem que se curou da AIDS, e ele fez um caso, né, que ficou famoso, porque o que aconteceu? Esse indivíduo, ele tinha o vírus da AIDS, então ele era soropositivo, e ele desenvolveu leucemia. De maneira que, qual é o tratamento que se tem para leucemia? Transplante de medula óssea. E ele achou um doador que era compatível com ele, só que esse doador era portador de uma mutação que acontece em menos de 1% da população mundial, que faz com que o receptor aonde o vírus da AIDS se liga para fazer esse processo de entrada, de infecção, ele seja alterado. E ele recebeu um transplante de medula óssea, que fez com que ele curasse da leucemia, e junto, ele curou de quem? Da AIDS. Tá? Esse foi o primeiro caso de cura. Mas não parou por aí. A gente teve outros casos que foram confirmados em 2019, e teve um caso que foi confirmado no ano passado também, com a mesma estratégia, a mesma técnica, né? E, infelizmente, esse cara, o primeiro paciente que foi curado da AIDS, ele faleceu. Ele faleceu no ano passado, por complicações da leucemia, que voltou a acontecer nele, né? Mas ele não tem a evidência da contaminação pelo vírus da AIDS mais. Então, ele acabou falecendo, né? Com o retorno da leucemia nele, mas ele morreu, né? Como sendo soro negativo. Não existia o vírus mais circulando, tá? Pode acontecer do teste HIV negativo e a pessoa ser soro positivo? Sim, né? Pode acontecer por conta da janela imunológica, por exemplo, da Rebeca. Ou, dependendo de qual teste for utilizado, se a carga viral estiver indetectável naquele momento, você também pode ser, né, que o resultado é negativo. Aquele homem que pegou varíola, Covid, HIV na reportagem, eles falam que ele fez teste de HIV e deu negativo, depois deu entrada no hospital e testou positivo. É isso aí. Provavelmente era janela imunológica, tá? Ou, às vezes, o teste que foi feito também não era um teste com uma melhor sensibilidade. E aí ele fez um outro teste que conseguiu mostrar que ele, de fato, era soro positivo. Beleza? E aí, respondendo a pergunta, e para a gente finalizar aqui, né, a aula, alguém tinha me perguntado como é que o PrEP funciona e como é que o PEP funciona. Ó, o PrEP é terapia pré-exposição.
O PrEP, ele consiste no uso de um conjunto de medicamentos, né? Em especial, você tem aí, né, a presença de um inibidor da transcriptase, que consegue fazer esse processo de prevenção em cerca de 90% dos casos, por exemplo, de contaminação pelo HIV por relação sexual, e 70% no caso de injeções. Esse cara, né, o Truvada, o principal dos componentes que eles estão presentes, ele acaba sendo indicado de ser usado em quem? Quais são as pessoas que devem fazer o uso do PrEP? E quem é o grupo-alvo do uso dessa terapia pré-exposição? Profissionais do sexo, primeiro deles. Tá? Outro também, pacientes, cara, que são soropositivos e que são casados com pessoas, com parceiros, que são soro negativo. Então, se você é um indivíduo que tem o vírus e o seu parceiro ou parceira sexual não tem o vírus, obviamente a relação sexual tem que acontecer com preservativo. Só que o preservativo ele vai funcionar como uma das barreiras de contenção. É indicado, nesse caso, também o uso do PrEP, para diminuir ainda mais a chance de que numa relação sexual com preservativo, que eventualmente possa se romper, ele acabe sendo contaminado, tá? O PrEP, Tuane, ele é uma terapia pré-exposição. Se toma o uso, faz o uso desse PrEP para minimizar a chance de, caso a pessoa tenha contato com o vírus, ele ter a infecção de fato acontecendo, tranquilo? Mas no caso, professor, qualquer pessoa pode tomar PrEP? Daniel, qualquer pessoa potencialmente pode fazer uso disso. Só que o PrEP e o PEP, que é a terapia pós-exposição, ambos só são disponibilizados no SUS. E aí, não é você chegar e falar, eu quero PrEP, né? Na verdade, você vai fazer uma parte, né? E aí, a colega aqui que tinha falado, né? Que é enfermeira, quem foi mesmo? Marcelo, né? Foi Marcelo? Foi, né? Isso. A Marcelo pode depois até conversar melhor a respeito disso, né? De que tem todo um trâmite burocrático interno, cara. Não é simplesmente você chegar lá e falar assim, não, eu quero PrEP. Não, você vai passar por um assistente social, você vai passar por um psicólogo, você vai passar por testes antes para saber se você já não está infectado, tá? E aí, se você entrar em toda a questão, né, dos critérios corretos, você aí sim pode fazer esse processo de receber o PrEP, tá? E alguém te perguntou aqui, né, se tinha efeitos colaterais. Sim, existem efeitos colaterais. Um dos efeitos, às vezes, por exemplo, é acúmulo de gordura em algumas partes, especialmente na região do pescoço, que pode acontecer nessa pessoa, além de mal-estar, a sensação de fadiga, que pode acontecer também nessas pessoas. Beleza? E existe também o PEP, tá? O PEP é a terapia pós-exposição. Qual que é a diferença do PrEP para o PEP? Tá? O PEP é depois que o contato ele já aconteceu. Tranquilo? Então, se, por exemplo, você quer evitar o desenvolvimento sem ter tido contato com um risco de contaminação, o PrEP é indicado. Mas se, por exemplo, uma pessoa está mantendo uma relação sexual com um profissional do sexo, e aí, durante a relação, o preservativo, ele vai lá, arrebenta. E teve contato de secreções entre essas pessoas. Ou ainda, é um profissional da área de saúde que está lidando com o paciente, ele se fere com um objeto que esteja infectado. Nesse caso, o PEP não é indicado. O que se usa? O PEP, a terapia pós-exposição. E isso deve ser utilizado quantas horas após o risco de contágio? 72 horas. Em até 72 horas, tá? Por isso o nome popular que esse PEP também recebe, que é a pílula do dia seguinte contra HIV. Não é uma designação correta, porque não é uma coisa que vai evitar a gravidez. Ela vai diminuir a chance de você ser contaminado pelo vírus da AIDS, diminuindo essa chance drasticamente após essa exposição. Tranquilo? Tanto o PEP quanto o PrEP são distribuídos pelo SUS gratuitamente. E apenas o SUS é que faz a distribuição disso. Certo? Fechou? Bom, galera, a gente na semana que vem, eu finalizo com vocês as demais doenças, né, causadas por vírus, viroses, tem muita coisa, muita doença, por isso que a gente precisa fazer uma divisãozinha com vocês aqui, e eu finalizo com vocês as doenças e a gente começa a fisiologia. Semana que vem a gente conversa sobre o sistema digestório, tá? Beijo, galera. Em pé. Bom final de semana pra vocês. Sextou com juízo, especialmente depois de assistir essa aula aqui, tá? Juízo. Vai jogar futebol, calça chuteira, se é que você me entende, tá, criatura?